Imagine só, a cada explosão que ilumina o céu russo, é como se um pedaço da máquina de guerra do Kremlin virasse cinzas. E não são apenas fogos de artifício, são golpes cirúrgicos que estrangulam a economia e a capacidade militar da Rússia, um a um. Vamos aos fatos. O que restou do terminal petrolífero em Novorossiysk depois daquela noite? Um rastro de destruição que nem os comunicados oficiais conseguem maquiar. O porto, antes um dos principais pontos de exportação de petróleo, agora exibe cicatrizes profundas, crateras onde antes havia tanques, chamas que consumiram milhões em receitas. E não foi só ali. Tuapse também ardeu, com incêndios que se alastraram como um pesadelo, enquanto em Taman, outro terminal estratégico, a operação simplesmente parou. 3 portos fora de jogo em uma semana. 3 elos da corrente que sustenta o esforço de guerra russo, partidos de uma só vez. Mas o que realmente chama atenção é o padrão desses ataques. Não são drones comuns, com suas explosões previsíveis. Os estragos deixam claro, ali estavam mísseis de cruzeiro ucranianos, como Neptuno ou Storm Shadow, capazes de voar milhares de quilômetros e acertar alvos com precisão cirúrgica. Em Saratov, por exemplo, o impacto foi tão violento que até especialistas ficaram surpresos. O complexo petroquímico da região, responsável por refinar milhões de toneladas de petróleo por ano, virou um inferno. E não foi um caso isolado. Cada refinaria atingida, e já são dezenas, representa um golpe duplo. Primeiro, na economia, que sangra dólares a cada barril que deixa de ser processado. Segundo, na logística militar, que depende desses combustíveis para mover tanques, aviões e mísseis. Os números não mentem. A capacidade de refino da Rússia já caiu quase pela metade. Antes, cerca de 27% da produção estava comprometida. Agora, o índice beira os 40%. E não para por aí. Os portos do Mar Negro, que escoavam a maior parte do petróleo russo, estão sob fogo constante. Cada terminal destruído é um rombo no orçamento de Moscou, um dreno nas reservas que financiam a guerra. E o pior para o Kremlin: não há como recuperar tudo ao mesmo tempo. Reconstruir uma refinaria leva meses, às vezes anos. Enquanto isso, os ataques continuam, como um relógio implacável. A cada semana, uma nova instalação é atingida, reiniciando o ciclo de destruição. É como tentar encher um balde furado. Quanto mais se gasta para consertar, mais rápido o buraco se alarga. Mas a estratégia ucraniana vai além do petróleo. Há algo ainda mais vital em jogo: a energia. A Rússia depende de usinas termoelétricas movidas a gás para manter suas cidades e indústrias funcionando. E adivinhe? Essas usinas estão espalhadas pelo país, vulneráveis, interligadas em uma rede frágil. Já começaram os ataques a subestações e linhas de transmissão. Não são ataques aleatórios, são golpes calculados para desestabilizar o sistema. Imagine o caos: fábricas paradas, hospitais sem luz, sistemas de defesa aérea desativados. A energia é o sangue da guerra moderna, e a Ucrânia sabe exatamente onde cortar para causar o maior dano. O que Moscou mais teme não são apenas os mísseis, mas a incapacidade de se defender. A cada ataque fica mais claro: a Rússia não consegue proteger tudo. Seus sistemas de defesa aérea são sobrecarregados, seus recursos esgotados. E enquanto o Kremlin gasta fortunas para reconstruir o que foi destruído, a Ucrânia avança, escolhendo alvos que multiplicam o impacto. Não é só uma questão de destruir, é uma guerra de desgaste, onde cada explosão enfraquece um pouco mais a máquina de guerra russa. O futuro? Ele já está sendo escrito. A cada refinaria incendiada, a cada porto paralisado, a cada subestação desativada, a Rússia perde um pouco mais de sua capacidade de sustentar a guerra. E o mais irônico: Moscou não tem como escapar. Seus pontos fracos estão expostos, e a Ucrânia não vai parar de explorá-los. Enquanto isso, o mundo assiste e aprende como uma estratégia inteligente pode desmantelar um império, um golpe de cada vez. A espinha dorsal do sistema energético russo não está nos grandes geradores, mas nas artérias que distribuem a energia, as subestações que conectam usinas aos consumidores finais. Com mais de 600 mil pontos de transmissão espalhados pelo país, a pergunta não é se atacar, mas onde desferir o golpe para provocar um colapso em cascata. A Rússia é um gigante de 11 fusos horários, e sua rede elétrica não é um bloco monolítico, mas 7 ilhas energéticas isoladas. Cada uma delas opera como um organismo frágil, dependente de conexões externas para equilibrar oferta e demanda. Quando uma região enfrenta pico de consumo, Moscou redireciona energia de outras zonas, como um trem que muda de trilhos em movimento. Mas e se esses trilhos forem cortados?
Se as ligações entre as ilhas forem rompidas, cada uma delas perderá a capacidade de se autorregular. E é exatamente isso que as forças de defesa ucranianas já começaram a fazer. Voltemos às 4 subestações atingidas pelos drones. Não é preciso destruir tudo, basta acertar os pontos certos para que o sistema entre em colapso. Essas instalações são como pontes estratégicas. Uma delas, por exemplo, transmite energia do Volga para Moscou. Danificá-la não causa apenas um apagão momentâneo, mas desencadeia um efeito dominó, o que os engenheiros chamam de colapso em cascata. A sobrecarga em uma subestação força as outras a compensarem, até que todas desliguem em sequência. E se conseguirmos interromper as 7 ou 8 principais linhas de alta tensão que sustentam o sul da rede russa, Moscou enfrentará um pesadelo logístico. Foi o que aconteceu no ano passado, quando uma onda de calor derrubou um bloco energético em Rostov. Em segundos, a rede entrou em colapso, deixando milhões sem luz. As queixas dos russos do interior, porém, pouco importam para o Kremlin. Afinal, apagões são rotina na Rússia, falhas em transformadores, incêndios em subestações e até sabotagens internas já deixaram regiões inteiras no escuro por dias. Mas quando a escuridão atinge a capital, a história muda. Moscou não esqueceu o caos de 2005, quando um incêndio na subestação Chagino mergulhou metade da cidade na escuridão e paralisou o metrô, as artérias vitais da capital. Sem energia, a vida urbana congela. Hospitais, bancos, indústrias e até o transporte público param. E foi nesse vácuo que a oposição russa viu sua chance. Nas eleições seguintes, os comunistas, os maiores rivais do Kremlin, alcançaram 20% dos votos em Moscou, um recorde desde a era soviética. A lição é clara. Quando a luz se apaga na capital, a estabilidade política treme. As forças de defesa ucranianas conhecem cada um desses pontos fracos. Os mapas da rede elétrica russa estão disponíveis publicamente, e os alvos prioritários são óbvios, as 9 subestações críticas que sustentam a região de Moscou. Se forem desativadas, não será apenas um apagão, será uma crise sistêmica, com efeitos que se espalharão por toda a Rússia europeia. E se ampliarmos o raio de ataque para as 18 instalações que conectam Moscou ao sul do país, o colapso será ainda mais profundo. Mas a energia não é o único calcanhar de Aquiles. A Rússia depende de gasodutos para alimentar suas usinas termoelétricas, e interromper o fluxo de gás é tão letal quanto cortar a eletricidade. As estações de compressão que bombeiam o combustível para Moscou e outras regiões são alvos prioritários. Sem gás, as usinas param, as fábricas fecham, e a máquina de guerra russa perde seu combustível literal. E a estratégia não para por aí. O próximo passo é atingir a indústria bélica, fábricas em Korolev nos arredores de Moscou, que produzem mísseis táticos e componentes para armas de precisão. Desativá-las não é apenas uma questão de apagar as luzes, é desmantelar a capacidade russa de sustentar a guerra. Afinal, de que adianta um exército sem munição, sem eletricidade e sem combustível? A Ucrânia já demonstrou que sua mão longa alcança alvos a milhares de quilômetros de distância. Com drones e mísseis de cruzeiro, 80% da infraestrutura crítica russa está ao alcance. E o que torna essa ameaça ainda mais perigosa é a precisão cirúrgica dos ataques. Veja o caso da fábrica de componentes eletrônicos em Kurchatov, na região de Briansk, a apenas 250 quilômetros da fronteira ucraniana. Imagens de satélite mostram danos exatos no telhado do galpão principal e na caldeira, um ataque calculado para paralisar a produção de peças essenciais para mísseis russos. Mas o verdadeiro jogo está no armamento que torna isso possível. A Ucrânia não está apenas improvisando, está inovando. O míssil Neptuno, originalmente projetado para afundar navios, foi transformado em uma arma de longo alcance com capacidade de atingir alvos estratégicos em solo russo. A versão original, com 5 metros de comprimento e 40 centímetros de diâmetro, carregava 150 kg de explosivos e tinha alcance de 280 km. Mas os engenheiros ucranianos não pararam por aí. Eles aumentaram o diâmetro para 50 centímetros, alongaram o corpo em quase 1 metro e adicionaram mais combustível. O resultado? O Neptuno Longo, uma versão com alcance de 1.000 km e uma ogiva de 350 kg. Mas até isso parece ter sido apenas um passo intermediário. Rumores falam de uma nova variante ainda mais poderosa, capaz de carregar até 450 kg de explosivos. E quando combinada com drones de alta precisão, como o Flamingo, essa dupla se torna uma ameaça letal para qualquer alvo, desde depósitos subterrâneos de munição até bunkers de comando. O que estamos vendo não é apenas uma guerra de território,
mas uma batalha pela sobrevivência da própria máquina de guerra russa. Cada refinaria incendiada, cada subestação desativada, cada fábrica paralisada é um prego no caixão da capacidade russa de sustentar o conflito. E o mais irônico? Moscou não tem como se defender. Seus pontos fracos estão expostos, e a Ucrânia não vai parar de explorá-los. Enquanto isso, o mundo assiste e aprende como uma estratégia inteligente pode desmantelar um império, um golpe de cada vez. Mas não se engane, essa não é apenas uma questão de explosivos ou alcance. É sobre engenhosidade pura, sobre transformar limitações em vantagens letais. Olhe novamente para essa ogiva, aqueles tanques de combustível inflados não são um erro de design, mas uma revolução silenciosa. Enquanto Moscou se vangloria de suas vitórias em propagandas fajutas, a Ucrânia reescreve as regras do jogo. Cada quilômetro a mais de alcance é um prego a mais no caixão da arrogância russa. E o mais cruel? Eles nem perceberam que já perderam essa corrida. Agora, observe o teatro de operações. Telegramas racistas e canais pró-Kremlin espalham histeria sobre um suposto abate de mísseis Storm Shadow, exibindo provas, com erros de ortografia tão grotescos que até um cadete de primeiro ano os detectaria. Mas a verdade não precisa de propaganda. Enquanto Putin tenta vender ilusões, a Ucrânia ataca onde dói. 3 mísseis atingem uma base da FSB em Armiansk, deixando crateras de 15 metros e um recado claro: não há lugar seguro. E quando o alvo é o porto de Feodosia, a mensagem é ainda mais brutal. Não importa se foi um Neptuno ou um Storm Shadow, o que importa é o fogo que consome depósitos, navios e a confiança do inimigo. Porque, no fim das contas, a guerra não se ganha com desculpas, mas com resultados. Mas o verdadeiro golpe de mestre está na evolução. O Neptuno modificado, agora com alcance de 500 km e ogivas adaptáveis, não é apenas uma arma, é um multiplicador de forças. Contra alvos industriais, sua carga explosiva arrasa. Contra bunkers, sua capacidade de penetração enterra qualquer ilusão de invulnerabilidade. E contra a logística russa, é o equivalente a cortar as artérias de um gigante. Imagine o caos. Munições que não chegam ao fronte, combustível que não abastece tanques, tropas que não recebem suprimentos. Cada ataque é um golpe cirúrgico. Cada explosão um lembrete de que a Ucrânia não luta contra um exército, ela desmantela um sistema. E os alvos não faltam. Dentro de um raio de 1000 quilômetros, 80% da capacidade militar russa está ao alcance. Aeródromos que lançam mísseis contra cidades ucranianas, fábricas que produzem drones kamikazes, depósitos que alimentam a máquina de guerra, tudo isso está na mira. Moscou pode se esconder atrás de suas defesas aéreas, mas contra uma chuva de mísseis precisos, não há escudo que resista. A tática dos 1000 cortes não é apenas uma estratégia, é uma sentença. Cada refinaria incendiada, cada ferrovia destruída, cada centro de comando paralisado é um passo a mais rumo ao colapso. E o mais irônico? A Rússia ainda acredita que pode vencer essa guerra. Enquanto seus generais contam baixas fictícias e seus propagandistas inventam vitórias, a Ucrânia avança, não apenas no fronte, mas na mente do inimigo. Porque uma guerra não se ganha apenas com armas, mas com a certeza de que o outro lado já sabe que perdeu. E quando até os alvos mais profundos dentro da Rússia estiverem ao alcance, Moscou entenderá tarde demais que não há mais onde se esconder. A longa mão da Ucrânia já está estendida. E ela não vai parar até que o último prego seja cravado.